Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge. Concluindo esse tema sobre o que vocês preferem, ter a companhia do Espírito Santo de Deus ou ser habitação do Espírito Santo de Deus. Devemos entender o reino de nosso Deus é um reino de paz. Quem não ama a paz não pode entrar nesse reino. Quem não zela pela paz não pode entrar nesse reino. É isso que impede que muitos se tornem casa, habitação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é espírito de paz. Se você não busca a paz, não promove a paz, não valoriza a paz, como é que o Espírito Santo vai deixar de ser tua companhia para fazer de você morada se o Espírito Santo é espírito de paz e você não valoriza a paz? Não a valoriza tanto quanto ela deve ser valorizada. Observe que o Senhor Jesus Cristo era comum onde ele chegava. Antes de qualquer coisa ele dizia: paz esteja convosco. Os apóstolos, quando escreviam cartas, a saudação de cada um é: paz esteja convosco. Para vocês terem noção da importância da paz. Como disse o salmista: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quando ele fala, vê se há em mim algum caminho mau, ele está falando do coração dele. Vê se no meu coração existe alguma má intenção. Vê se no meu coração existe algum mau desígnio. Vê se no meu coração existe algum mau sentimento. Vê se no meu coração existe alguma má direção. E guia-me pelo caminho eterno. Porque foi o próprio Senhor Deus que disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o nosso coração tem que estar voltado para Deus. Todo ele. Se nós deixamos-nos guiar pelo nosso próprio eu, o nosso eu nunca vai deixar o nosso coração ir em direção ao Pai Eterno. O nosso eu sempre vai fazer de tudo para que nós não sejamos a habitação do Espírito Santo. O nosso eu vai fazer de tudo para que, no máximo, o Espírito Santo seja a nossa companhia. Que nós tenhamos ele somente como companheiro e não que ele habite em nós. Claro que o nosso eu, na verdade, quer que a gente fique completamente vazio do Espírito Santo. Como eu disse antes, a companhia do Espírito Santo não exige espiritualidade e nem santidade. Mas Deus é Espírito. E para sermos casa de Deus, temos que ser espirituais e viver em santidade. E onde é que entra o eu nisso aí? É que, para o cristão, já é difícil ser honesto, ser justo, não mentir, ser fiel na sua relação conjugal, ser marido de uma só esposa, ser esposa de um só homem, se manter distante dos prazeres pecaminosos desta vida. De quanto maior dificuldade é o ser espiritual e ser santo. É de muito maior dificuldade. Na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, ou seja, que ofereçam a si mesmos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que é que ele está dizendo? Quando o cristão, quando a pessoa, ela abre mão dos seus prazeres, quando ela abre mão dela mesma, de si mesma, ela está se sacrificando. Ela está se entregando em sacrifício a Deus. Esse é o sacrifício aceitável. Porque a pessoa deliberadamente, por livre e espontânea vontade, ela diz não aos seus
próprios anseios, aos anseios, aos desejos da sua própria carne, da sua própria mente pecaminosa. E não somente as coisas pecaminosas, também há coisas que não são pecaminosas, mas que não convêm. E no versículo 2 ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele diz não se amoldem, quer dizer, não sigam o ritmo deste mundo. Quantas pessoas dizem para um servo de Deus ou para uma serva de Deus: ah, mas Deus não condena isso. A Bíblia não condena aquilo. O que é que tem você tão jovem, tão bonita, ficar se vestindo feito uma velha? Deus não quer isso. Você é um rapaz tão jovem, tão bonito, se comportar desse jeito, sem um pingo de vaidade, sem um mínimo de vaidade, nesse desleixo. Por quê? Porque eles estranham o fato de aquele que busca a espiritualidade, aquele que busca a santidade, não concorrerem com eles no mesmo apego, na mesma busca pela vaidade. Aquele que busca a espiritualidade, aquele que busca a santidade, ele não se amolda, ele não se encaixa nos moldes deste mundo. Ele vai observar se a sua roupa não vai fazer alguém tropeçar. Ele vai observar se o seu vocabulário não pode fazer alguém se escandalizar. Ele vai se observar em tudo, ele vai querer se corrigir em tudo, porque o objetivo dele é ser espiritual, é ter santidade. Então ele diz: não se amoldem, não se encaixem nos moldes, no padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que ele está dizendo? Cresçam no entendimento, evoluam no entendimento, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Lucas, no capítulo 17, versículos 1 e 2, diz: disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Também, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 14, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E tudo isso que eu tenho citado aqui são mandamentos do Senhor. E o Senhor diz em Lucas capítulo 6, versículo 46, ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por quê? Porque ele é Senhor de quem o obedece. Em João capítulo 17, versículo 17, o Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, ele diz: Pai Santo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então é necessário que nós tenhamos conhecimentos da palavra, que nós entendamos a palavra, que nós obedeçamos a palavra, para que sejamos santificados na palavra. E pela palavra, isso quer dizer que o conhecimento e prática da palavra de Deus é que liberta da força do pecado e do domínio da carne. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15, diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 7 e 8. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim
a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Em outras palavras, quem rejeita a santidade não rejeita ao homem, rejeita a Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quer dizer que não é somente ter a santidade, mas é aperfeiçoá-la. Além de adquirir a santidade, aperfeiçoá-la. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, segue a paz com todos. Segue a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus queridos, se não for santo, não vai ver o Senhor. Por isso, temos que nos afastar também de coisas lícitas, que, porém, não edificam e não convêm a santos. É nisso que as pessoas se enganam, porque pensam, mas isso não é pecado. Pode ser, não. Tudo bem que não seja pecado, mas convém a cristão. Essa roupa que você veste serve de luz para outras pessoas que estão nas trevas, para elas saírem das trevas? Ou serve de tropeço para outras pessoas, até mesmo para o teu irmão na fé? Os lugares que você frequenta, o ambiente em que você frequenta, que você gosta de frequentar. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, corretas, mas nem todas convêm. Não é porque é correto que convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? É lícito um homem casado ter comportamento de homem solteiro, sair a hora que quiser, sem dar satisfação, voltar a hora que quiser e se quiser, e às vezes até nem voltar. É lícito para solteiros. Não convém a um homem casado. Do mesmo jeito que há vestes que não convêm para pessoas adultas, convém para crianças. Do mesmo modo que há ambientes que, mesmo sendo lícitos, não convêm a servos de Deus. Assim, há roupas lícitas que não convêm a um servo de Deus ou uma serva de Deus. Há comidas e bebidas que são lícitas, mas não para um servo de Deus ou para uma serva de Deus. Há vocabulários que são lícitos, mas que não convêm a um servo de Deus ou uma serva de Deus. Há comportamentos que são lícitos, mas que não convêm. São coisas lícitas como o vocabulário, o tipo de vestes, o ambiente, o comportamento, projetos, conduta, comida, bebida e etc. Mas que mesmo sendo lícitos, não convém. Como Paulo falou aos Romanos, que eu li há pouco tempo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Tito 2,8 diz: para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Lucas 16,15, o Senhor diz: aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir ao seu eu e a Deus ao mesmo tempo, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mas não tem como servir aos dois ao mesmo tempo. Servir ao seu próprio eu e servir a Deus.
Servir ao seu próprio eu não é sacrifício vivo, que eu li anteriormente. O sacrifício vivo é você abrir mão do seu eu, é você deixar de ser quem você é para ser quem o Senhor quer que você seja. Como eu disse antes, para ser, quando o servo de Deus é casa do Espírito Santo, significa que o Espírito Santo mora ali, que o Espírito Santo está à vontade para fazer a transformação que ele quer, que ele vê que é necessária. Ele está à vontade, ele não está controlado, ele não está sendo vigiado, censurado, criticado. Ele está completamente à vontade porque ali a casa é dele agora. Se o servo de Deus quer servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao seu próprio eu, o Espírito Santo vai ser somente uma companhia. Vai ser somente um visitante que entra naquela casa somente quando é convidado. E só vai permanecer ali, somente enquanto o dono da casa permitir. Não se pode servir a dois senhores. Em Lucas, no capítulo 9, versículos 23 e 24, o Senhor Jesus Cristo diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. E tentar servir a Deus e ao seu eu ao mesmo tempo é tentar salvar a sua vida. Esse há de perdê-la. Há de perdê-la no reino dos céus. Não vai entrar. Esse é o sacrifício agradável a Deus, como diz aos Romanos no capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. De sorte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Meus queridos, em outros tempos, na condição de escravos, pertencíamos ao pecado e éramos obrigados a obedecê-lo. Agora, comprados pelo Senhor, somos livres, não para darmos oportunidade à carne, pois pertencemos ao Senhor, somos propriedade dele, para com liberdade obedecer. Entendamos que há coisas que, mesmo sendo lícitas, não convêm aos santos. E ao praticá-las, pode-se levar alguém a se escandalizar ou a tropeçar. É o mesmo que induzir alguém à condenação. E isso será cobrado pelo Senhor. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Vamos colocar assim, fariseu como sinônimo de hipócritas. Vamos colocar assim, ai de vós, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. É como eu acabei de dizer. Se você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, e você não se preocupa se está fazendo alguém tropeçar, alguém se escandalizar, porque você não vai saber, nem todos vão te dizer. Muitos se escandalizam ou tropeçam sem você saber por tua causa. Aí você não entra e por tua causa várias outras almas também não entraram. Isso não cabe somente aos fariseus, mas sim a todo hipócrita. Por isso que eu coloquei aqui fariseu como sinônimo de hipócrita. Porque quando eu ignoro que eu fui comprado, que eu pertenço ao Senhor, que me comprou para que eu viva em santidade, sendo luz em toda a minha conduta, em toda a minha postura, no meu vocabulário, nas minhas vestes, nos ambientes que eu frequento. Quando eu ignoro tudo isto, é claro que eu nunca vou ser casa do Espírito Santo.
Mas onde é que entra o engano? O engano entra quando? Porque eu tenho profecias, porque eu tenho revelações, porque o Espírito Santo falou comigo, porque o Espírito Santo me deu respostas, porque o Espírito Santo me curou, porque o Espírito Santo me usou para expulsar um demônio, porque o Espírito Santo me usou para levar uma profecia, porque o Espírito Santo me usou para curar um enfermo. Então aí eu acredito que eu sou morada. Eu li antes, como o Senhor Jesus Cristo disse, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àquele que ele pedir. Eu mesmo sendo mau, eu posso receber o Espírito Santo, porque os dons seguirão aos que crerem. Não está escrito que seguirão aos que obedecerem. Os sinais seguirão somente aos que obedecerem, não. Está escrito que os sinais seguirão aos que crerem, independente de obedecerem ou não. Qual é o cristão, qual é o servo de Deus que não conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo, que fala línguas, profecias, tem dons espirituais e anda errado? Eu acho difícil alguém não conhecer. Anda errado, adultera, mente, bebe, fuma, xinga, diz palavrões, diz respeito aos outros, ignora a paz, rejeita a paz. Olha mais o que o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 23, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, para fazer novos convertidos. Rodeais o mar e a terra para fazer novos convertidos, e uma vez feito, os tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Pensem bem nisso. Como pode alguém ser habitação do Espírito Santo, deixando de agradar a Deus para agradar a si mesmo? Sejamos habitação do Espírito Santo e não somente tenhamos a sua companhia. E você, meu irmão, e você, minha irmã, o que prefere? Ser habitação do Espírito Santo ou simplesmente ter a sua companhia? Sabendo que isso lhe custará muitas lágrimas, muita solidão, muitas acusações, muitas críticas, muitas perseguições, mas que, com certeza, em Cristo Jesus eu vos garanto, vale a pena. Pois a sua companhia não é sinal de que somos santos ou de que a salvação nos está garantida. Porque, como eu disse antes, até para quem é mau é dado o Espírito Santo. Mas, quando a gente passa a ser casa, habitação do Espírito Santo, isso sim é a garantia de que somos espirituais, santos e salvos. Pois o fato de o Espírito Santo habitar em nós é a prova de que amamos ao Senhor e guardamos os seus mandamentos. Como diz o Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 23. E viremos eu e meu Pai, e faremos nele morada. Nele quem? Naquele que tem os seus mandamentos e os guarda. Mas se você não conhece os mandamentos, você vai guardar o quê? O que os outros te disserem que é mandamento. Meditem nestas coisas, meus queridos. Pensem consigo mesmos. Será que eu sou casa do Espírito Santo? Ou eu simplesmente tenho a companhia do Espírito Santo? Meditem. Se amoldam ao caminho da espiritualidade e da santidade? Ou se encaixam nos moldes deste mundo? Sirvam a Deus por amor, aprendam a amar a Deus. Quanto mais amarmos a Deus, menos amaremos a nós mesmos. Quanto menos amarmos a nós mesmos, mais conseguiremos suportar as críticas, as acusações, as condenações, as censuras e as reprovações dos homens. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Procure conhecer a palavra de Deus e se sujeitar a ela. Não seja rebelde, não seja insubordinado, não seja insubmisso. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na santíssima e gloriosíssima paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.